Vivemos em uma sociedade saturada de vozes externas. A publicidade diz o que devemos comprar, as redes sociais nos mostram como devemos nos parecer, as instituições nos dizem o que é sucesso, felicidade, amor e realização. Desde cedo, somos condicionados a seguir modelos prontos, roteiros de vida que muitas vezes não escolhemos conscientemente. No entanto, em algum momento surge aquela pergunta silenciosa, incômoda e libertadora. Estou vivendo a minha vida ou apenas seguindo um roteiro que me deram? Essa é a pergunta que marca o início da busca pela vida autêntica. Uma jornada filosófica, existencial e profundamente transformadora. A ilusão do sucesso externo. Por muito tempo, fomos ensinados a acreditar que uma vida bem-sucedida é aquela que acumula conquistas materiais, status, reconhecimento social e validação externa. O problema é que, mesmo após alcançar esses marcos, muitos se deparam com um vazio difícil de explicar. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, já alertava sobre o risco de viver uma vida inautêntica, aquela em que seguimos expectativas externas, sem questionar se elas realmente fazem sentido para nós. Kierkegaard chamava isso de desespero silencioso, viver alienado de si mesmo, perdido nas exigências e nas máscaras impostas pela sociedade. Esse desespero não é sempre gritante. Muitas vezes ele aparece de forma sutil. Uma insatisfação constante, uma ansiedade difusa, um tédio existencial. É o corpo e a alma nos avisando que estamos distantes da nossa essência. O que é viver de forma autêntica? Viver de forma autêntica não significa rejeitar a sociedade, nem adotar uma vida isolada ou rebelde. A autenticidade não está na aparência externa, nem no rompimento teatral com as normas. Viver autenticamente é, antes de tudo, viver em alinhamento com seus próprios valores, crenças e desejos mais profundos. É ter a coragem de escutar a própria voz interior, mesmo quando ela contradiz o que o mundo espera de você. Jean-Paul Sartre, outro grande pensador existencialista, afirmava que estamos condenados à liberdade. Isso significa que não há uma essência pronta que defina quem somos. Somos responsáveis por nos construir através de nossas escolhas. E justamente por isso, fugir dessa responsabilidade, buscando refúgio em papéis prontos, ideologias cegas ou tradições não questionadas, é trair a si mesmo. A vida autêntica, portanto, é aquela em que assumimos a autoria da nossa própria existência. A coragem de ser quem se é. Ser autêntico exige coragem. Coragem para desapontar. Coragem para ser mal interpretado. Coragem para contrariar expectativas até mesmo de pessoas que amamos. Carl Jung, psicólogo e pensador profundo da psique humana, dizia que se tornar quem você é demanda atravessar a própria sombra, aquele conjunto de medos, traumas, limitações e partes rejeitadas de nós mesmos. Ser autêntico não é buscar uma versão idealizada, perfeita e brilhante de quem somos. É aceitar nossa inteireza. Luz e sombra, força e fragilidade, razão e emoção. Razão é entender que viver de acordo com sua verdade interna pode significar fazer escolhas que não agradam a todos. Pode significar mudar de carreira, romper relacionamentos, abandonar modelos de sucesso que não fazem mais sentido. Ou, ao contrário, abraçar uma vida simples, longe dos holofotes, se isso ressoa com a sua essência. As prisões invisíveis. Existem prisões que não têm grades nem cadeados. São prisões feitas de crenças, padrões, condicionamentos e expectativas sociais. Desde cedo, ouvimos frases como: você precisa ser alguém na vida. Sucesso é ter estabilidade, dinheiro e status. Não decepcione seus pais. O que os outros vão pensar? Essas frases, aparentemente inofensivas, vão moldando nossas escolhas. Muitas vezes nem percebemos que estamos vivendo uma vida emprestada, uma história que não é nossa. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche chamava isso de moral dos rebanhos. Viver conforme o que a maioria faz, sem reflexão, sem questionamento, buscando apenas aceitação e segurança. A busca pela autenticidade é, portanto, um processo de desconstrução dessas prisões invisíveis. É um ato de rebeldia lúcida, não contra os outros, mas contra tudo aquilo que nos impede de ser quem realmente somos. Como reconhecer se estamos sendo autênticos? Existem alguns sinais que indicam se estamos ou não vivendo de forma autêntica. Sensação de coerência interna. Quando suas ações, pensamentos e sentimentos estão alinhados. Menos necessidade de aprovação. A opinião dos outros perde o poder de definir suas escolhas. Presença e prazer na jornada. Viver não é apenas alcançar metas, mas desfrutar do caminho. Desapego de padrões externos.
sucesso, felicidade e realização deixam de ser definidos pela sociedade e passam a ser conceitos pessoais. Aceitação da própria imperfeição. Autenticidade não é perfeição, mas sim verdade consigo mesmo. Os riscos e os prêmios da autenticidade. Escolher viver uma vida autêntica não é um caminho fácil. Ele pode gerar incompreensão das pessoas próximas, medo da incerteza, pois não há mais roteiros prontos, desconforto com as mudanças internas e externas que isso provoca. Por outro lado, os benefícios são imensuráveis. Paz interior, clareza sobre quem se é e o que se quer, relações mais verdadeiras e profundas. Uma vida que, ao ser olhada para trás, não deixa arrependimentos. A filosofia estoica e a autenticidade. Os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, nos ensinam que uma vida boa é aquela em que focamos no que está sob nosso controle, nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas atitudes. Isso é profundamente conectado à autenticidade. Enquanto a maioria se perde tentando controlar a opinião dos outros, o estoico volta-se para dentro, buscando ser fiel à sua razão, aos seus princípios e à sua própria natureza. Viver de forma autêntica, segundo eles, não é viver sem dor, mas viver com integridade. Práticas para cultivar a vida autêntica. 1. Diálogo interno constante. Perguntar-se frequentemente: isso que estou fazendo é realmente meu desejo? Ou estou apenas agradando os outros? 2. Journaling. Escrita reflexiva. Escrever sobre seus pensamentos, emoções e dilemas ajuda a clarear o que é essencial. 3. Revisão de valores. Listar seus valores pessoais e analisar se suas ações estão alinhadas a eles. 4. Reduzir a exposição à comparação. Limitar o tempo em redes sociais ou ambientes que reforçam padrões tóxicos de comparação. 5. Praticar o não. Aprender a dizer não ao que não ressoa, ao que não nutre, ao que não faz sentido. 6. Abraçar o desconforto. Entender que desconstruir velhos padrões gera desconforto, mas é sinal de crescimento. 7. Buscar solitude. Momentos de silêncio e afastamento ajudam a escutar a própria voz interna, longe do ruído externo. Autenticidade não é egoísmo. Existe uma confusão comum. Achar que viver de forma autêntica é ser egoísta. Na verdade, é o oposto. Quando vivemos a partir de uma verdade interna, nos tornamos pessoas mais inteiras, menos reativas, mais compassivas e mais disponíveis para relações genuínas. O egoísmo nasce, muitas vezes, da frustração de quem vive tentando agradar a todos, acumulando ressentimentos e desconexão consigo mesmo. A autenticidade, por outro lado, permite oferecer ao mundo o melhor de nós, não por obrigação, mas por escolha consciente. O legado da vida autêntica. No final da vida, não seremos lembrados por quantos seguidores tínhamos, por qual carro dirigíamos ou por quão impressionante era nosso currículo. Seremos lembrados pelo impacto que causamos nas pessoas, pela verdade que transmitimos, pelo amor que oferecemos, pela integridade com que vivemos. A vida autêntica não é perfeita, não é livre de erros, mas é profundamente humana. É uma vida que, mesmo com quedas, tropeços e contradições, carrega o selo da honestidade consigo mesmo. O convite à autenticidade. A vida é curta demais para ser vivida no modo automático, seguindo roteiros que não escolhemos. A busca pela vida autêntica é talvez o maior desafio e, ao mesmo tempo, a maior dádiva que podemos nos oferecer. Ela começa quando paramos, olhamos para dentro e temos a coragem de perguntar: o que realmente importa para mim? A partir dessa pergunta, nasce uma nova possibilidade de viver, mais livre, mais leve e, sobretudo, mais verdadeira. No fim, como disse Nietzsche, o grande objetivo é se tornar quem se é. E essa é uma obra-prima que só cada um de nós pode construir.